Olá, igreja, tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversar um pouco sobre o Natal. Tá chegando o grande dia de Natal, certamente você já está aí na correria, nos preparativos, não é verdade? Aqui a nossa cidade está completamente enfeitada. Que coisa boa que é o Natal, não é verdade? Muitos têm essa dúvida, se pode ou não comemorar o Natal. Bom, a palavra de Deus, ela não fala para nós comemorarmos, mas também não há nenhuma proibição. Eu fico com a palavra de Paulo em Romanos capítulo 14, quando ele fala que nós não devemos julgar uns aos outros, pois existem entre nós pessoas que gostam de celebrar datas especiais, outras não gostam de celebrar. Mas independente se você gosta ou não, não deve atacar ninguém, pois certamente o Natal é uma data especial, é uma oportunidade de falarmos sobre o nascimento do Rei dos Reis. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse tempo. Natal é uma época deliciosa. Eu particularmente amo Natal, amo as comidas, amo a confraternização, amo a sensibilidade que as pessoas começam a ter, não é verdade? Mas a grande pergunta que fica é: onde está o rei? Porque Natal é a celebração do nascimento do menino Jesus, o grande Rei dos Reis. E olhando para a palavra de Deus, essa pergunta, ela não simplesmente tem a ver conosco, mas ela tem a ver com a história, porque foi a pergunta que perturbou o coração do rei Herodes. E eu quero ler esse texto para nós conversarmos um pouco a respeito disso. Olha só, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Naquele tempo, a Judéia tinha um rei, Herodes. E algumas características nesse rei se assemelham a nós. Herodes é uma figura interessante. Mateus escolheu a figura de Herodes para narrar o nascimento e o efeito que tinha no coração desse rei. Bom, olhando para Romanos capítulo 8, versículo 7, nós vemos Paulo falando o seguinte: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Paulo praticamente está dizendo para nós que o nosso coração ele abriga um ódio natural contra Deus. No centro do coração humano há um impulso que diz: ninguém mandará em mim. Agora, imagine você, essa natureza do coração humano, dentro de um rei, recebendo alguns visitantes que, ao olharem para ele assentado em seu trono, perguntam: onde está o rei dos judeus, né? O rei que nasceu. Cada um de nós desejamos que o mundo gire em torno do nosso próprio umbigo. A verdade é que há esse sentimento no nosso coração. Nós não queremos viver para servir as pessoas. Nós queremos viver para sermos servidos pelas pessoas. E o Natal traz esse sentimento. Ele traz uma sensibilidade de servirmos ao próximo. Porém, há um conflito em nosso coração. A mesma perturbação que aconteceu no coração do rei Herodes acontece no meu e no seu coração. Em cada coração existe um pequeno rei Herodes que quer ser onipotente, soberano, o mestre da sua própria história, né? O autor da sua própria história. E o Natal, ele nos faz lembrar que a história das nossas vidas, a minha história, a sua história, deve ser escrita pelas mãos de Deus. Por isso, nesse Natal, que o meu e o seu coração possa, assim como daqueles magos, né, ser iluminado para enxergarmos quem de fato é o rei da história, quem de fato é o rei e deve reinar em meu e seu coração. O meu desafio para você é que esse Natal não seja simplesmente uma passagem por um momento assim, mas que ele seja uma entrega, uma oferta do seu coração àquele que é o rei do coração de todos, o Rei Jesus. Que Deus nos abençoe, que você tenha um ótimo Natal e um próspero Ano Novo.